Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Digital Pod. Eu sou Hanna. Eu sou Yuri. E hoje nós vamos trazer um tema muito especial aqui pra vocês. Falar sobre violência e preconceito nas mídias sociais. E para falar um pouco sobre isso, a gente trouxe a Manu Gomes, que é uma mídia ativista, social media e estudante de publicidade. Oi, gente. Obrigada pelo convite. E também trouxemos, ao lado dela, está o Rian Gago, que está presente nas mídias sociais desde os 12 anos, já teve canal no YouTube, já foi editor, tá dentro dessa área de comunicação há bastante tempo. E vai contar um pouquinho sobre a visão dele sobre esse tema. E vamos começar com a primeira pergunta com ele? Rian, você como parte de uma minoria, como é que você lida com preconceito nas redes sociais, agressões, e como é que funciona isso pra você? Cara, te falar, eu sou de uma geração... Eu cresci com a internet, né? Minha adolescência inteira foi na internet, parte da minha infância também foi na internet. Então acaba que esse processo de eu me descobrir uma pessoa homossexual, eu também estava ali, né? Vivendo na internet e vivendo no dia a dia. Então eu sou daquela geração que rebate, que tem textão pronto, geração da militância, a geração que sabe o que responder, a geração que não vai ler um comentário e vai deixar pra lá, sabe? Então, assim, eu sempre fui assim. Então, eu cresci com essa defesa de saber me defender na internet, assim como eu sei me defender pessoalmente também. Óbvio que nem todo mundo, sabe se defender, nem todo mundo sabe usar a internet pra isso. Mas eu particularmente, cresci muito com essa defesa já, assim, de saber me defender na internet e saber me defender pessoalmente também. E a internet também me ajudou muito com isso, com saber me defender, o que falar, por que isso é certo, por que isso é errado. Então eu acho que a internet me ajuda muito com essas questões de me autodescobrir e de me autoentender. Mas a gente não pode negar que tem essa outra parte também que é bem complicada, que é do preconceito, que eu vivo desde que eu estou na internet e sei que eu vou continuar vivendo. Não é uma coisa fácil, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu tô sempre muito pronto pra me defender de tudo, assim, sabe? Com comentário ou com reações. Eu tô sempre muito bem preparado, assim, porque eu cresci na internet, então eu fui ficando com esse armamento pronto, assim, pra usar quando precisar, sabe? E essa sua armadura, que você criou e tá explicando aqui um pouco pra gente, você acha que hoje seria um empecilho pra você criar algum tipo de conteúdo? Porque a gente, quando tem uma análise, assim, muito crítica, quando a gente cria essas camadas de proteção da gente, a gente acaba um pouco tendo dificuldade na hora de criar, tendo dificuldade na hora de estar postando. Você acha que essas camadas que você criou ao longo da sua vida te impedem de publicar alguma coisa hoje? Ai, acho muito. Você falou, eu tô na internet desde muito cedo e eu já desisti da internet muitas e muitas e muitas vezes, assim. Eu já tive uns 3 canais no YouTube, o último foi na pandemia, que tava dando super certo, assim, eu tava com uma audiência muito legal, eu tenho vários vídeos viralizados lá até hoje, só que eu desisti por não é nem por não aceitar, mas por meio que, tipo assim, eu sei que sempre vai ter, sabe, um comentário assim, e eu me entendo, eu me aceito, eu sou bem resolvido com a minha sexualidade, comigo, mas eu ainda tenho uma dificuldade de aceitar que sempre vai ter um comentário, sim, sabe? Tanto na vida física, quanto na vida digital. E querendo ou não, isso acaba mexendo com a minha autoestima, com a minha aparência. Eu ainda tenho muitas questões que agora esse ano eu voltei a produzir conteúdo e aí eu tô não me deixando levar muito pelos comentários, assim. Mas, querendo ou não, eu acho que influencia, assim, em dar a minha cara a tapa ali pra criar conteúdo na internet. E hoje a Manu, como uma mulher feminista, você chegou a ver o caso da Emily Peregrini? Ela é uma inteligência artificial que reforça os padrões de beleza, totalmente sexualizada. Chegou a consumir esse caso? Sim, com certeza. Inclusive, existem outras influenciadoras, que são como a Emily Pellegrini. E, bom, eu acho que IAs como a Emily reforçam, como você disse, padrões inalcançáveis e até irreais
né, que influenciam e implicam com a questão da saúde mental das mulheres na sociedade, e essa questão da sexualização dos corpos femininos é muito reflexo também da sociedade, né, que a gente vive machista e misógina. Inclusive, o criador da Emily, ele disse que quando ele foi criar, né, ele pesquisou no ChatGPT mulheres perfeitas para homens comuns. E aí, no ChatGPT deu a resposta para ele que eram mulheres brancas, de cabelo liso, longo, castanho, padrão magras. europeu, né? Exatamente. E aí, inclusive, hoje, quando a gente pesquisa isso, coloca em qualquer chat, o ChatGPT já não fala mais isso. Já começa a falar na questão de que não existe um padrão ideal e que beleza não é tudo. Também tem questão de inteligência. É porque eles vão dar informações como eles foram alimentados, né? Então, eles foram brifados de uma forma para entender que o padrão era aquele, só que eles entenderam que aquilo trouxe um reflexo também negativo dentro das redes sociais, né? E aí, isso traz um peso muito grande, que com certeza os criadores querem tirar das costas deles também, né? Porque é um preconceito, assim, muito grande. Eles botam isso como padrão, mas hoje, como já está sendo bloqueado, os chats, as inteligências artificiais, eles já estão bloqueando esses padrões de beleza. Foi o caso da Bia, do Bradesco, não sei se vocês conhecem, ela estava sofrendo muito assédio. Hoje, algumas empresas já estão trabalhando em relação e direcionando a isso, mas a sociedade não vê e não enxerga assim. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam, o que pode ser feito para debater e parar com esse assédio para as inteligências artificiais. Eu acho, como você falou, né? Hoje em dia, eles já estão meio que se preparando para isso, né? Incluindo essas pautas para a criação e para alimentar as inteligências artificiais. Eu acho que o caminho é esse, assim. Você concorda? Eu acho que o caminho é meio que ir alimentando ela dessa forma, assim. Eu acredito também que, assim, é importante a gente entender que essa questão da inteligência artificial, dessas IAs que serem criadas, não é só por ser desenhado como inteligência artificial, porque o padrão de beleza imposto pra gente é sempre inalcançável, tanto no meio digital, com a tecnologia, mas também no mundo real, né? E eu acho também que essa questão de combater tem que ser um esforço conjunto, né? Um trabalho conjunto, tanto do governo, né? Com a questão de criação de leis, quanto também na sociedade e as empresas também. Eu acho também, inclusive, que as empresas poderiam fazer parcerias, sabe? Com universidades, com programas de pesquisa, para poder estar sempre se atualizando. Informação, né? Exatamente, estar sempre se atualizando e fazendo isso que o Rian, que o Yuri sugeriu aqui também. E eu acho muito importante também que chamar mulheres, né, para participar desse processo de combate. Sim. Porque, por exemplo, nesse caso da Bia, né, foram assédios assim violentos só pelo fato de ser o nome de uma mulher, porque ela não existe. Entende? Não tem ninguém ali. E eu acho que um erro, né, entre as lacunas da lei é que, né, dentro da lei de proteção de dados a gente não pode expor, né, a polícia não pode ir atrás daquelas pessoas que estavam fazendo aqueles comentários por conta dessa lei de proteção. Então, assim, fica muito inviável para um banco receber esse tipo de ataque e não poder fazer nada, né? E eles tiveram uma grande estratégia, que foi aquela propaganda de expor, né, certas situações, sem citar, sem mostrar, mas dizendo o quanto é real, né, aquilo que eles estavam passando dentro daquela situação. Aproveitando que você falou essa questão que eles fizeram bastante propaganda, vídeos para poder expor, eu acho que a mídia hoje influencia muito nessa questão, tanto em jornais, revistas, televisões, que impactam, né, diretamente no comportamento da gente, como sociedade. Então, assim, eu acho que nessa questão, a mídia também tem uma força muito grande em questão de, tipo assim, de dosar as palavras que falam, os termos que usam, sabe? Influenciar com campanhas e falando dentro de entrevistas, dentro de vídeos e tudo mais, sobre o combate, né? E sobre a importância da gente estar sempre falando e reforçando isso dentro do meio digital. Eu acho a LGPD, como a Hannah citou, é muito ampla. E o combate digital ainda a gente não tem uma lei específica para crimes digitais. Existem delegacias específicas, mas é muito amplo ainda e a gente está entrando num mundo
vamos dizer assim, terra de ninguém ainda. O que as pessoas fazem por conta dessa lei de proteção de dados ainda é muito inviável você realmente conseguir combater isso. Eu acho que entra muito na parte de educar, de conversar e passar isso para as pessoas através da informação. Rian, você disse que está desde os 12 anos nas mídias sociais, está desde os 12 anos criando, né, conteúdo para as pessoas. Você acha que dentro desses 14 anos, né? Dentro desses 14 anos, teve mudança? Assim, você vê hoje que as pessoas estão menos agressivas, as pessoas estão mais participativas, tem pessoas que são mais acolhedoras, ou você ainda sente que tem essa repulsa igual a 14 anos atrás? Eu sinto que tem diferença, sim. Porque hoje em dia a gente tem mais informação também, né? A gente tem YouTube aí, tem portais, tem fóruns com muitas informações. Mas não dá pra negar que a gente ainda vê muito, assim. Hoje mesmo, por exemplo, ontem foi a parada LGBTQIAPN+, de Maricá, e aí a prefeitura fez um post na página deles, dos vídeos da galera se divertindo e tal. E, assim, os comentários é uma coisa de não acreditar, assim. Eu comentei, falei, como as pessoas conseguem ainda hoje ter essa coragem de ser criminosa, assim, na rede social, porque isso é crime. Isso é crime. Mas é isso que o Yuri está falando. As pessoas continuam tendo esse posicionamento pela falta de punição. Exatamente. Não tem uma lei específica para isso. Isso aí, não. A primeira coisa que eu fiz, eu comentei. Eu queria deixar... Eu comentei lá. Eu queria lembrar a todo mundo que está comentando aqui que homofobia é crime. E o que vocês estão fazendo é crime. Porque vocês não estão dando opinião, vocês não estão reagindo ao vídeo, vocês estão cometendo um crime. Entendeu? E eu acho que falta isso que você falou mesmo. Assim, falta realmente uma punição maior, infelizmente. Mais severa em relação às coisas que acontecem. Infelizmente. Acho que para além da punição, que é super importante, um dos mais importantes, tem a questão da educação também, né? Sim. Que eu acho que anda em conjunto. Então, eu acho que nas escolas é algo que eu acho que deveria ser reforçado, sabe? O ensino sobre sexualidade, gênero. Eu acho que é importante. Sim. Desde cedo, já a gente está formando a nossa sociedade e as pessoas adultas mais conscientes, respeitosos. Você acha que essa mudança tem porque vocês estão batendo mais de frente? Vocês estão correndo mais atrás, estão questionando, não estão se calando diante disso? Eu acho que sim. Completando o que a Manu falou, eu vejo inclusive uma grande diferença na geração que está vindo aí, né? Na galera de 10, 12 anos que está chegando aí, para a galera mais velha, assim. Eu sinto muita rejeição, assim, de não querer a informação mesmo, assim, porque a informação tá aí para todo mundo, gente. Sim. E eu sinto que é uma galera que não quer informação. A galera que tem a cabeça fechada para isso e não quer se informar. Sim. Não quer que a gente vai fazer a sua cabeça. Não, a gente vai te dar informação. A informação tá aí para todo mundo. Então eu sinto que essa galera mais resistente a esse assunto é uma galera mais velha, assim. Hoje mesmo eu tava olhando os comentários, entrando em alguns perfis, eu vi que era uma galera mais velha, assim. E eu acho que faz total diferença. Essa galera nova que tá vindo aí agora tem muito mais informação, sabe muito mais das coisas, sabe muito mais o que é o quê. Eu acho que tem muito um cabresto, né? Eles botaram ali que é só aquilo que eles vão ver, Sim. é só aquilo que eles vão acreditar, é só aquilo que eles vão consumir. Então eles não conseguem olhar à volta e ver que o mundo mudou. Né? O mundo não é mais o mesmo de 40 anos atrás, não é nem o mesmo de 10 anos atrás, né? Que Sim. a gente estava comentando agora. Então eu acho que essa amplitude é uma coisa que tem que ser socada informação para todo mundo, entende? Não é só uma rede social falar, não é só uma emissora falar sobre isso. Todo mundo se mobilizar, todo mundo, exatamente. É bater em teclas, né? Hoje a gente tem mulheres em bancadas que a gente não tinha antes. Hoje nós temos o público LGBTQIAPN+, em bancadas que a gente não via antes e mesmo assim ainda tentam calar. Porque ainda é minoria. Mas é uma minoria que está vindo com muita força, né? Está vindo com muita presença. Que estão falando, estão batendo de frente, e estão ocupando espaços, né? Sim. Isso incomoda. Isso é muito Isso incomoda muito. Eu acho que essa é a importância da gente sempre estar debatendo, né? Qualquer oportunidade da gente estar trazendo força para essa galera que não é mais minoria. Ontem a gente estava até na aula, a professora falou sobre muito isso, que as pessoas têm uma opinião, mas elas acreditam ser minoria e elas não expressam a opinião dela.
Que aí elas ficam caladas, elas se prendem, elas cancelam o canal no YouTube, elas não vão para as redes sociais porque elas têm medo da opinião de que às vezes é a minoria. Às vezes o comentário da prefeitura eram 100 comparados aos 100 mil seguidores que seguiam. Sim. Entende? Então, tipo, é uma minoria. Só que é uma minoria que não fica quieta. Né? Pessoas que não concordam, exatamente. Normalmente as pessoas que disseminam ódio, elas vão falar independente do que você vai sentir, do que você vai estar tendo ali. Então, assim, a gente ter esse olhar crítico também, cara, será que eles são a maioria mesmo? Será que dentro de um comentário onde 20 pessoas, não sei quantos foram, 20 pessoas comentaram num perfil que tem 100 mil seguidores, eles são a maioria? Sim, ou é a gente que está se calando perante ao medo de se expressar, entende? Medo também da cultura do cancelamento, né? Que tem muito presente hoje nas redes. Então, eu acredito que tem muita gente que, por mais que tenha essa opinião, que queira expressar, ainda tem medo de se expressar nas redes por conta de haters, por conta de comentários, de violências, como é a pauta que a gente está falando aqui. Então, eu acho que envolve muito isso também. Vocês acreditam, né, que a inteligência artificial, ela veio para somar com a minoria, ou ela veio para atrasar esse avanço que a gente já estava tendo? Ana, então, eu acredito que depende muito como ela é programada, entendeu? Eu acredito que tem seus pontos ruins e seus pontos bons. Em questão de pontos bons, eu acho que tem a questão de, por exemplo, detectar palavras, discursos de ódio dentro da internet, de ajudar a incentivar mais questão de informação e entre outras coisas. E em pontos ruins, eu acho que tem, por exemplo, a questão de deepfakes, sabe? Que está muito em alta, de usarem rostos de pessoas, tipo, hiperrealistas, e aí usar como pornografia não consensual para sexualização de mulheres. Cara, eu vi essa semana um aplicativo, sério, surreal. Era um aplicativo que eu tirava uma foto do seu corpo e ele gerava com a inteligência artificial você pelada. Exatamente. Tipo, e era gratuito, tipo, não tinha nenhuma informação de idade, não tinha uma informação, tipo, de que, você precisa pagar pra estar consumindo esse conteúdo. Não, era uma coisa totalmente acessível que uma criança pode acessar, qualquer pessoa pode estar acessando. E são coisas que, tipo, pra você criar um aplicativo, você passa por um monte de coisa. Um processo enorme. É um processo muito grande para estar uma coisa tão fácil o acesso assim. Até para ser autorizado. A questão é que a ideia da inteligência artificial era você alimentar com informações, né, e ela ir se moldando ao que você pensa. Eles estão usando hoje realmente para disseminar o ódio, né? Como vocês acham que seria uma guerra de inteligência artificial por conta disso? Só pegando o gancho do que a Manu estava falando antes sobre programação da inteligência artificial, uma coisa que eu sinto que está bem atrasada ainda é que algumas inteligências artificiais, essa nova da Meta do WhatsApp é uma delas, elas não conseguem reconhecer ou gerar muitas coisas quando você usa palavras tipo gay ou homossexual, porque elas entendem algumas palavras dessas, alguns termos desses, como pode ser discurso de ódio. Então eles acabam não gerando. Não consegue ter esse filtro, né? Do que tá falando, ok. E aí acaba que assim, qual é o problema, assim? Por que não tem esse filtro? Sim. Por que vocês lançaram, então? Não tá porque pronta? Quem tá atrás da bancada também não sabe como se posicionar. E aí, se eu quiser gerar uma imagem e usar o nome, eu quero a imagem de 2 gays abraçados, ela não vai me entregar. Por isso, exatamente por esse motivo, e você falou agora, me lembrou, da questão de quem está por trás, que eu acho que é importante as empresas investirem em colocar dentro dessa programação pessoas diversas, sabe? Sim. Diversos grupos de pessoas. Então, eu acho que isso ajudaria muito. Eu vi um estudo que já repararam que a maioria das IAs de banco, de atendentes, são mulheres, né? Eu vi um estudo que eles falavam assim, o porquê de ser mulheres, que mulheres são bem mais aceitas, que mulheres vão ser mais gentis na hora de falar do que você ser atendida por um homem, né? Até num fato de você chegar num local, a pessoa se sente mais acolhida quando é atendida por uma mulher do que por um homem. Só que aí eu acho que entra também um outro fator, né? Que aí eu queria ver a visão de vocês sobre isso. Vocês acreditam que seja só por isso que foi escolhido a mulher para estar ali na frente de uma assistente virtual?
Ou é porque a mulher sempre é vista como somente uma assistente? Esse é o cargo dela dentro de uma empresa? Eu também acho. Eu acho que vem da ideia da mulher perfeita para auxiliar, né? Eu acho que isso chega a reforçar um pouco alguns estereótipos mesmo, da questão de ver sempre a mulher como submissa, a mulher como meiga, como que tem que aceitar tudo e que é mais leve e tudo mais. Então eu acho que isso acaba reforçando muito esses estereótipos. Até a Magalu, a Lu da Magalu, ela tá fazendo debate em relação a isso e tá lutando contra isso. Sim. Eu queria saber de vocês o que poderia ser feito em relação a isso, de bater de frente com as inteligências artificiais no meio, seja jurídico, seja pessoal, profissional, como poderia ser feito? Vocês como estudante, né, de publicidade, como vocês se formam daqui a 4 anos, né? Como é a visão de mundo digital que vocês gostariam de trabalhar com a pergunta do Yuri? Posso falar assim, eu acho que eu não penso nem que seja um futuro tão utópico assim, mas que realmente tenham opções que eu possa escolher como é a voz que eu quero ouvir, sabe? Como eu quero que aquela inteligência artificial se porte pra mim, assim, sabe? De que forma. E tudo aquilo que a gente falou aqui também agora, de ter pessoas por trás ali que sejam gays, pessoas negras, mulheres ali por trás, ajudando nessa produção para que realmente fique mais incluso, para que eu possa usar essa inteligência artificial ao meu favor, com as palavras que eu quero, do jeito que eu quero, que ela possa ter esse filtro que a gente falou aqui, né? Ser mais realmente, assim, inteligente, sabe? Seja mais sensíveis a essas palavras e a essas causas também. Então, eu concordo com tudo que o Rian falou, né? E eu espero que daqui a 4 anos, ou até menos também, porque a gente já tem pautas hoje falando sobre puxar mais representatividade para as IAs, trazer mais a questão contra violências de gênero e tudo mais. Então, eu espero também que seja algo mais representativo e que seja algo que escute mais a população, né? E também que a gente não foque tanto só em educar as IAs, mas também que a gente foque em educar a nossa população, a nossa sociedade, porque é através dela, do que a nossa população vai estar gerando ali, que a gente também vai poder alimentar algo que é novo pra gente, sabe? Então que seja uma via de mão dupla, sabe? Não adianta a IA estar desenvolvendo e não ter educação para saber lidar com a IA. Exatamente. Sim. Agora, tirando essa bandeira negativa de toda da mídia social, eu quero que vocês contem um pouco da trajetória de vocês, de pontos positivos que a mídia social fortaleceu vocês. Porque a gente entende também que há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás, mulheres não tinham voz. Homossexuais não tinham vozes. E hoje a gente tem essa opção de poder bater de frente com uma pessoa que está falando algo que não é correto. Né? A gente hoje consegue ter uma voz de estar num podcast e falando sobre a nossa visão dentro desse mundo. Eu acho, entre aspas, né? Porque ainda tem muita coisa para melhorar, evoluir, mas hoje já está um pouco mais horizontal, né? E eu queria que vocês contassem alguma experiência ou alguma situação que vocês olharam e falaram, tipo, isso me motiva, isso me dá um ânimo para continuar. Isso é o que eu quero mostrar para as pessoas, né? Porque eu acho que toda prova social, todo storytelling que a gente tem que contar. Porque a nossa história, quem vive é a gente não pode calar tudo que foi passado, né? Então, eu queria escutar um pouco de vocês por alguma situação que foi marcante, que foi uma virada de chave, que foi um ponto de exclamação dentro da história de vocês, dentro desse meio. Pode servir até de motivação para quem estiver assistindo a gente. Por conta do meu trabalho na internet, na pandemia principalmente, que eu fiquei bem ativo, eu fui descoberto por umas agências e aí eu fui contratado para cuidar de uns artistas, assim, das redes sociais de alguns artistas. E 2 desses artistas eram gays. E aí eu era assistente de produção deles, né? E pra mim, assim, foi uma escola. Primeiro que eu estava realizando um sonho, né? Eu sempre quis trabalhar com isso. E a internet me proporcionou isso, né? Por conta de uns vídeos que eu fazia uma menina da agência viu e aí me chamou para fazer desses artistas. E aí eu fui para alguns eventos, eu conheci um monte de gente. E aí ali eu pude ver
o poder da internet, sabe? Assim, como essas pessoas ali, ainda mais 2 artistas que eu trabalhei, né, que são homens gays, como eles eram poderosos ali, como as pessoas respeitavam eles, sabe? A história deles, o que eles faziam na internet por conta de um trabalho da internet e na TV também. E aquilo ali me deu um gás, sabe? Eu falei assim, cara, eu já tô realizando um sonho que é de estar aqui, mesmo que na produção, mesmo que por trás aqui, né, assistindo. Mas é possível, sabe? Eu posso super ser eu ali, cara. Tipo, olha como essas pessoas têm poder por fazer coisas por intuição, por fazer o que elas acham que é certo, por usar... Sim, por usar a criatividade na internet de forma positiva, sabe? É possível, tipo assim... E as pessoas mudaram de vida, sabe, assim? E não só financeiramente falando, mas de proporção de carreira, assim mesmo. Então, eu acho que foi um fato grande, assim, uma experiência muito boa, que aconteceu, talvez a maior que já aconteceu comigo, e que me deu um gás pra sempre, assim. Eu acho que depois desses 2 trabalhos que eu fiz, eu virou uma chave pra mim de, tipo assim... Eu sei que vai acontecer, sabe? Tipo, só vai atrás, porque a internet tem esse poder e não tem vergonha de ser do jeito que você é, de falar do jeito que você fala, de vestir o que você quiser vestir. Alguém vai se identificar com você, sabe? Tem um monte de gente ali que vai se identificar com você, com o seu jeito. E a constância, eu acho que é o segredo de tudo, assim, faz que vai dar certo. E aí, esse ano eu voltei, assim, né, a produzir conteúdo e tô aí. Vamos ver, né? Sucesso. Obrigado. Cara, então, a minha questão com a internet e a relação com as pautas sociais é muito algo pessoal, sabe? Que aconteceu comigo e acabou que foi se externando. Eu cresci em um ambiente muito machista e que aconteciam coisas ali que eu não conseguia aceitar. Então, tipo, aquilo me incomodava profundamente. E com acesso à internet, eu fui crescendo, fui ficando adolescente, e até que teve um dia que eu vi um vídeo de uma influenciadora no YouTube ainda, na época que o YouTube tipo assim, era um dos principais canais de vídeos, né? E aí eu lembro que nesse vídeo ela falava sobre relacionamento abusivo, explicava sobre machismo, sobre feminismo, sobre diferença. E ali eu pude ver que, tipo assim, eu poderia ter voz também e levar essa informação para outras meninas, outras pessoas sobre o feminismo, sobre que você não precisa aceitar aquilo que é te imposto, sabe? E aí eu comecei a falar mais sobre primeiro no meu ciclo, comecei a estudar mais. E aí também eu comecei a querer falar isso mais nas minhas redes, mais em questão de stories e tudo mais. Até que chegou um ponto que eu comecei a me organizar politicamente dentro de movimento de juventudes sociais. E comecei a me envolver mais em movimento estudantil, mais em pautas. E aí eu comecei a coordenar a página de comunicação no Instagram e comecei a estudar mais, fazer mais vídeos, participar mais. E aí eu via que isso fazia muita diferença, porque assim, tinha pessoas que moravam perto de mim ou que estudavam comigo e me mandavam mensagem tipo assim: caraca, Manu, não sabia disso. E tipo assim, é muito bom poder saber disso e pegar essa informação que você tá falando, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. E assim, às vezes eram coisas super importantes ou super, super comuns e as pessoas não tinham acesso a isso. Então, quando eu comecei a ver que eu falando, eu levando minha voz e passando o que eu sei para outras pessoas, eu poderia também ajudar elas a abrirem a mente delas, isso me fez querer falar mais, postar mais. Então, isso me deu um incentivo também durante a pandemia. Eu comecei a falar mais sobre saúde mental, que é algo também muito impactante pra mim na minha vida em questões pessoais. E até que teve um dia que uma pessoa, tipo assim, de um outro estado, muito que eu não conhecia, mas que me seguia, me mandou um texto falando. Eu lembro que foi um dia eu tava falando sobre suicídio, sobre saúde mental mesmo, falando que viu um vídeo meu. E assim, eu fiz esse vídeo, eu só senti no coração e fiz falando que vi um vídeo meu e que aquilo ajudou muito ela e tudo mais. Então, quando eu comecei a ver o tanto que as nossas atitudes dentro das redes impactam diretamente na vida das pessoas, tanto para formas ruins, mas também coisas boas, eu comecei a querer mais falar, querer mais expressar minha opinião. E aproveitando o gancho, Manu, da explicação que você deu agora, eu acho que é muito importante pra gente falar pro público de casa o que é esse ativismo nas mídias sociais.
Então, o mediativismo basicamente é você trazer pautas sociais importantes de movimentos sociais, pautas sociais como feminismo, antirracismo, né? E trazer isso para as redes, sabe? Você falar sobre isso dentro das redes e levar não somente aquilo no boca a boca que a gente fala, a militância no boca a boca, mas também nas redes, o que é muito importante, né? E que impacta de forma não mais fácil, mas de forma mais direta, porque às vezes você pode estar, por exemplo, rodando o seu feed ou mexendo nas suas redes, lendo o artigo, e aí você tem acesso a essas informações. E, assim, muitas vezes também, quando você vai falar sobre política, você vai falar sobre militância com as pessoas, muita gente não quer escutar, porque acha que política é coisa chata, porque acha que militância é coisa chata e que a gente não tem que falar sobre isso. Mas, na verdade, isso é algo que foi imposto pra gente, né? Pra gente poder não ter participação ativa na sociedade. Então, eu acho que é importante o mediativismo dentro das redes para você poder falar mais sobre isso e mostrar que não é chato, que você é jovem, mas você também tem que falar sobre política. Você é jovem, mas você também tem que ajudar a construir políticas públicas para dentro do seu bairro, para dentro da sua universidade, sabe? Então, é importante a gente levar da nossa forma, com a nossa linguagem, mas não também só impactando jovens, mas também adultos, né? Que são pessoas, como a gente comentou aqui anteriormente, que pessoas mais velhas tendem a ter mais uma negação, sabe? Mas também, como público-alvo principal, já se tratando de mim, é o público jovem, que acha que é chato, e muita gente que não pesquisa sobre política, sabe? Não pesquisa saber sobre, entender. Então, é importante a gente trazer essas pautas e falar dentro do meio digital. Eu acho que isso é uma cultura muito enraizada, né? De que política é chato, de que essas informações são chatas. E eu acho que, principalmente, a importância da militância, né, dentro das redes sociais é deixar claro o que não está claro ainda, né? O que as pessoas não têm a acessibilidade, não têm o fácil acesso de entender do que está sendo falado. Então, eu acho que, principalmente, as mídias sociais é um expositor muito grande para todas essas dúvidas, né, que é gerado. Sim, e entrando nessa pauta que você está falando, essa questão da política ter gente que não aceita tanto, também tem a questão de onde a política chega. Porque os espaços de discussão política, hoje, não todos, mas a maioria de decisões políticas são muito elitistas, né? Então, quando a gente pega para falar ali na base e falar sobre política com as pessoas, com um morador de comunidade, sabe? Com um estudante de escola pública, com um estudante de universidade pública, e a gente pega para privada também, a gente pega para poder falar com juventude trabalhadora e falar sobre política, a gente quebra muito isso também, de achar que a política não deve chegar ali, mas que eles também têm papel importante nas decisões e que devem participar ativamente, entendeu? Ampliar esse público, né, que é muito nichado. Sim, e mostrar o tanto que isso é importante para a vida, porque a política tá em tudo, né? Tá no nosso cotidiano, tá no que você veste, tá no que você come, tá em tudo. Então, sim, a gente trazer para as redes e falar, é importante você saber disso, não é chato, e você precisa ter uma participação ativa dentro disso e tem seu direito também como cidadão. Gostei muito do bate-papo, achei que foi... Muito obrigado. Foi muito motivador. Espero que tenha somado, né, com o pessoal de casa também. Espero que tenham gostado. Eu sou suspeita para falar. Mas eu acho que foi o melhor podcast até agora. E se vocês gostaram, né, segue a gente nas redes sociais. Vocês querem falar alguma coisa? Quer deixar a rede social de vocês? Gente, então, eu queria agradecer a Hannah e o Yuri pelo convite. Gostei muito do bate-papo. Pra quem quiser me seguir nas minhas redes, é @eumanogomes com Z. E é isso. Muito obrigada. Queria agradecer também, obrigado pelo convite. E, olha, eu queria dizer, sabe o quê? Construam a identidade de vocês nas mídias digitais. É muito importante. Construa sua identidade, sua personalidade. Lá também é tão importante quanto na vida real. Meu Instagram é @riangag em todas as minhas redes. Quer falar alguma coisa? Não, obrigado, gente, pela presença de vocês. É muito importante para o crescimento. Que as pessoas realmente entendam que educar faz parte e a gente precisa disso, de pessoas como vocês. Obrigado. E é isso, gente. Obrigada pelo episódio.